Glória a Jesus. Amados irmãos, o tema da nossa meditação nesta tarde é marcado por Deus. E eu terminei esta mensagem hoje perto das 2 da manhã, lá no meu local de trabalho, e senti-me muito abençoado com ela. Eu desejo de todo o meu coração que o Seu Espírito Santo possa nos explicar aquilo que eu senti, a emoção que eu senti ao conceber esta mensagem. Primeiro foi para mim, marcado por Deus. Gálatas 6:17. Diz assim a santa palavra do Senhor: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Igreja, repita comigo, por favor. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados irmãos, as cicatrizes, elas ferem a estética, mas nos dão crédito no mundo espiritual. As cicatrizes, cada cicatriz é um memorial de gratidão. Cada cicatriz é uma marca de Deus, uma prova que a ferida não nos matou, pela misericórdia do Senhor. A espada de 2 gumes fere e sara, mas a marca fica. Quando olhamos por uma cicatriz, nós nos recordamos de uma história. Ela nos mostra uma história, há um memorial, e deve haver uma gratidão da parte de Deus, porque suplantamos. Aquela ferida não infectou e não nos levou à morte, mas superamos, ficando uma marca. Quantos de nós já fomos marcados por Deus? Quem tem em si uma cicatriz que traz à memória uma segunda oportunidade dada por Deus? Amados irmãos, eu tenho uma cicatriz visível na minha cabeça, aqui na minha fronte, a quando uma queda, e esta queda foi um aviso de Deus. Amados irmãos, o Senhor me livrou miraculosamente. Também tenho uma cicatriz na próstata, 2 aliás, e uma cicatriz no coração, feita por um cirurgião dos céus, para eu poder cumprir na terra o propósito de Deus para a minha vida. Quando fui analisado pelo médico, ele me perguntou quando fui operado ao coração e quando fui operado à próstata. Eu nunca fui operado ao coração nem nunca fui operado à próstata. Eu tenho 2 cicatrizes na próstata e uma cicatriz no coração. Foi o anjo do Senhor que me operou. E eu sou perfeitamente saudável, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, Paulo, neste verso, ele não chama assim todo o conhecimento que tinha para o deixarem em paz. Ele havia aprendido aos pés do grande Gamaliel, e quando ele foi questionado tantas vezes, ele poderia dizer: não me inquietem, deixa-me em paz, porque eu aprendi aos pés do profeta, do sábio Gamaliel. Não me inquietem, porque eu tenho um canudo, eu tenho condições, eu estudei, eu sei, eu tenho canudo. Não, ele não falou assim. Paulo foi julgado e desacreditado durante muito tempo,
Mas a prova maior do seu crédito perante Deus era o mesmo, amados irmãos, as marcas no seu corpo. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Paulo tinha todo o seu corpo marcado, como testemunha do seu muito amor por Cristo Jesus. Por isso ele disse: não me inquietem, deixem-me em paz, porque eu tenho no meu corpo as marcas. Que dúvida há que eu amo a Cristo? Que dúvida há que eu sigo ao Senhor? Que dúvida há que eu me converti? Que dúvida há que eu sou também um apóstolo? Como um abortivo, mas Deus me escolheu. Eu tenho em mim, eu estou marcado no meu corpo por Cristo. Amados irmãos, eu gostava de recordar com vocês o que Paulo sofreu no seu corpo. Há um relato. Eu peço ajuda ao pastor Figueiredo. Olha, eu não coloquei aqui um livro, coloquei só o capítulo e os versículos, onde há um relato das suas muitas cicatrizes no corpo. É o capítulo 11, versículo 22 a 28 de um dos livros que ele escreveu. Glória a Deus. Será Atos? A mensagem foi feita ontem às 2 da manhã e olha, não pus o livro. Não. Capítulo 11, versículo 22 a 28. Enquanto o servo do Senhor ele procura e me ajuda, vamos continuar os pensamentos. Mas eu gostava, antes de continuar, que vocês percebessem realmente as marcas visíveis que ele tinha no seu corpo. Eu hoje gostava de recordar com vocês alguns homens que também foram marcados por Deus, com sinais e cicatrizes, e houve um antes e um depois deste toque, desta marca de Deus. E o primeiro homem a ser marcado por Deus, que eu gostava de trazer à memória aos irmãos, foi Caim. E foi uma marca de misericórdia, uma marca de segunda oportunidade que ele teve na sua vida. Glória a Deus. Mas antes de prosseguir, amados, gostava tanto de vos ler o texto. Glória a Deus. 11. Glória a Deus. Ok, é 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 22 a 28. Diz assim, como que um desabafo do apóstolo Paulo: são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Agora reparem as marcas que ele tinha no corpo. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que aqueles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto,
em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Amados irmãos, se algum homem foi marcado por Deus, foi o apóstolo Paulo. Amém, amados irmãos? O testemunho é o seu próprio corpo. Eu imagino, amados irmãos, aquele homem desnudado, as marcas que ele tinha no corpo. Segundo os historiadores, Paulo era um homem pequeno, corcunda, uma figura muito frágil. Como ele suportou e aguentou tanto? Eu só encontro uma explicação. Muito amor. Posso ouvir o homem da igreja? Amém. Muito amor. Paulo estava marcado, oh glória, pelo Senhor. E eu, quando pensei neste versículo e pensei no apóstolo, o Senhor me levou também a recordar 3 personagens. Eu quero pensar em vocês nestes 3 personagens. E o primeiro é Caim. Vamos lá, Gênesis, amados irmãos. Gênesis, capítulo 4, versículos 11 a 15. Gênesis 4, 11 a 15. Vamos pensar um pouco neste personagem que foi marcado por Deus. Glória a Jesus. Gênesis 4, 11 a 15. Diz assim a santa palavra do Senhor: E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Tome atenção a este versículo, o 13. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. Amados irmãos, os versículos 11 e 12 são violentos de ouvir, sobretudo pela boca de Deus. A terra testemunhou o assassinato de Caim ao beber o sangue de Abel, e iria reagir negativamente com Caim. Os amados, reparem que o Caim tinha uma relação forte com a terra, certo? Caim era o quê? Caim era agricultor. Recordam-se que ele trouxe os produtos da terra para oferecer ao Senhor. E Abel trouxe um animal. E amados, o Senhor escolheu a oferta de Abel e não escolheu a oferta de Caim. Porque Caim entregou ao Senhor não o primogênito, não a primícia, mas entregou ao Senhor as suas sobras. Ele era agricultor. Estão a entender? Ele não deu o melhor da terra. Ele não deu o melhor da terra ao Senhor. E agora a terra iria reagir negativamente contra ele. Estão a entender? A terra não iria mais produzir o seu fruto para ele. Amados irmãos, o pecado traz maldição, e o que dominávamos, perdemos o controle devido ao pecado. Caim dominava, amados irmãos, a terra.
Ele era agricultor, ele sabia como fazer. Estão a entender? Mas a terra negar-se-ia a dar o seu fruto, porque o Senhor trouxe maldição para ele. Reparem que quando os discípulos deixaram a sua missão e voltaram à pesca, o que é que aconteceu? O mar também não deu o seu fruto. Eles não pescaram absolutamente nada. Os irmãos estão a entender? Não pescaram absolutamente nada. Glória ao Senhor. Amados irmãos, o mar também não deu o seu fruto. Resiste ao pecado para continuarmos a ver o fruto do teu trabalho. Se queremos ver o fruto do nosso trabalho, temos que resistir ao pecado em nome do Senhor Jesus Cristo. O verso 13 é tremendo. O verso 13 faz aqui um volte-face tremendo. Mostra a postura de Caim com uma pergunta a Deus que creio mexer e estremecer todo o interior de Deus. O que é que Caim perguntou? É maior a minha maldade do que a que possa ser perdoada? Amados irmãos, o Senhor Deus, ao olhar para aquele homem, estava trazendo uma